Olá, eu sou Ítalo Cardoso, seja muito bem-vindo à nossa sala de visitas. Hoje eu tenho um convidado especial, trata-se Hugo Giorgetti. Eu ouvi falar do Giorgetti quando muito se comentou sobre o filme Boleiros, né? E não sabia quem era Hugo Giorgetti, não o conhecia pessoalmente. E alguns dias atrás, numa das sessões da Comissão da Verdade, que eu presido aqui na Câmara, um amigo apresentou o Giorgetti. Falei, legal, né? Queria entender primeiro, naquele momento, o porquê da visita do Giorgetti, já que na minha cabeça falava em Hugo Giorgetti e vinha bola, futebol, esporte, né? E ele veio aqui para, na verdade, para acompanhar o nosso trabalho e falou de um filme que ele acaba de produzir chamado Cara ou Coroa. Cara ou Coroa, ele retrata um tema que é todo pertinente ao assunto que nós estávamos discutindo. Uma vez a gente estava falando aqui de ditadura militar, nós estávamos falando aqui sobre tortura, né, sobre a condição que os militantes foram submetidos, mesmo depois de mortos, enterrados como indigentes, quando se sabia que não eram indigentes. E o Hugo produziu então um trabalho que nós, militantes, nunca atentamos para isso. Nós, militantes, sempre falamos dos que foram torturados, nós falamos dos que foram presos, dos que sumiram, né? Dos que foram para outros países. E o Hugo conseguiu enxergar e reproduziu isso num filme, a situação de quem não era ativista político, de quem não era militante, mas que teve consequência na sua vida. Aquele período que nós vivemos de final da década de 60 até meados da década de 80, e ele trata isso nos anos 70, né? Um assunto, no mínimo, diferente do que nós estamos acostumados a enfocar, que é a situação da tortura e tal. E ele fala de pessoas que não são militantes e não são ativistas e como a ditadura militar influiu, interviu na vida de pessoas ditas normais que não estavam necessariamente preocupadas, não sabiam quem era Golbery, não sabiam quem eram os torturadores. E por isso, então, eu convidei Hugo a vir aqui conversar conosco, porque também tem um outro particular. E eu quero depois que ele fale sobre isso. A gente está acostumado a ouvir falar de superproduções no Brasil, que gastam 500 milhões, e Hollywood gasta 1 bilhão. E o Hugo produziu esse filme com 4 milhões. Né? E só isso já valeria a entrevista. Só esse lado, Hugo, já valeria a entrevista contigo, o convite feito a você, que já te agradeço também por ter vindo aqui. Mas, além disso, é o tema que você trata e como é que você conseguiu fazer essa produção, quer dizer, com uma equipe que não é uma equipe pequena, né? Então, eu já adianto para vocês, não sou da área, não conheço nada de cinema, e por isso eu convidei o Hugo para vir aqui falar sobre o filme e vou deixá-lo bastante à vontade, porque vale a pena entender, primeiro, esse olhar de quem está fora da luta política, de quem, principalmente nesse momento agora, que acabam de caracterizar mesmo, e a justiça reafirma Brilhante Ustra como torturador, né? E o Hugo vem falar então do outro lado, aquele lado que nós não observamos, que nós não falamos. Hugo, fique à vontade, muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço dessa oportunidade de estar aqui. Em segundo lugar, como leigo no assunto, você é ótimo, porque você falou exatamente o que é o filme. Você me deixou muito pouco, na verdade, né? Eu acho o seguinte, eu parti do princípio de que o que me fascinava era o período. O período não é a ditadura é um dos componentes do período e fundamental. Sem dúvida, ela atinge pela força dela, da maneira como ela se deu, ela atinge todos. Mas ela não é o período é mais complexo. Quando a gente fala no período da ditadura militar, parece que só havia isso, só havia essa ditadura, as pessoas na rua, cabisbaixos, olhando, como na canção do Chico, né, olhando para o chão e tal. Isso é uma excelente metáfora, mas não é... Eu me lembro que eu participei disso. Quando surgiu essa ditadura, eu era extremamente jovem, mas era extremamente ligado às coisas da política, então eu vivi toda ela. Não era exatamente assim. Essa ditadura era terrível, porém, contraditoriamente, havia uma grande manifestações artísticas, por exemplo, muito efervescentes, por exemplo, no teatro.
Havia uma transformação de costumes que chegavam de fora, né, cabelos compridos, amor livre, droga, não sei o quê, que a ditadura não podia, ela não tinha poder de interferir, não podia matar isso. Porque você pode reprimir ideias, você não pode evitar que ideias entrem, não há como. Um cara vinha chegavam os Beatles, chegava não sei o quê, chegava influência na literatura, chegava filmes. Então era um período muito, muito, muito heterogêneo, ao contrário do que se pensa, que era um período monolítico. Não era. É verdade. Era uma coisa extremamente descontínua, cheia de claro e escuro. Você era obrigado, por exemplo, de repente você tinha um parente extremamente reacionário. Você tinha um tio reacionário pra caramba, que apoiava os militares, não com nenhum meio, porque ele não tinha. Mas a opinião dele era que os militares eram ótimos. O que você ia fazer com esse cara? Era um ótimo tio. O sujeito gostava de você, era um bom pai. Então, você se via diante de situações que, longe de ser aquele claro escuro que a gente acha, eram extremamente dúbias. E, muitas vezes, você se deparava com coisas surpreendentes, né? Uma das coisas que me deixou sempre muito fascinado foi o esquecimento que se dá para a pequena reação à ditadura, a pequena resistência, que eu chamo de pequena resistência, aquela do pequeno gesto. Se você comprasse... Essa é a marca do seu olhar nesse filme, não é exatamente, isso? Essa é a marca do olhar nesse filme. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, se você comprasse o Pasquim, era um gesto de repúdio à ditadura. Era um pequeno gesto de resistência. Se você pegasse um dinheirinho e enviasse para um sujeito que estava exilado, era um pequeno gesto. Então, essa somatória de gestos que parece que não significam nada, a somatória deles é muito forte, né? É claro que essa resistência se dava dentro de um meio específico. Eu não acredito que, na grande maioria do povo, não se dava isso. E, fora isso, a adoção de costumes que vinham de fora. Que eram contra, os militares eram absolutamente contra isso aí. Eles eram absolutamente contra, eles faziam parte de um pensamento conservador, que de resto era o pensamento dos civis conservadores também. Porque eles queriam transformar tudo, na verdade, em função da sua lógica, em função da sua vontade de fazer, de dominar a máquina política. Todos os costumes teriam que estar subjugados a isso. Teriam. Numa primeira instância, você tinha até apoio da igreja, aí você tinha apoio de todas as elites. Aliás, eu contesto até um pouco, se você me permite, Túlio, esse negócio de falar ditadura militar. Foi uma ditadura cívico-militar. A origem disso está extremamente ligada aos civis. Quando muitos civis viram que a coisa caminhou para um lado que eles não previam ou não queriam, se retiraram. Mas ela foi instalada por civis. E sustentaram com dinheiro, né? Agora, o título, Caro Coroa, ele remete a uma decisão. Esse título, eu diria a você que é quase uma provocação, porque ele é o contrário do filme. Ele fala numa coisa, uma clivagem absoluta. Ou é caro ou é coroa. Eu acho que não era bem assim. O caro coroa é participa ou não participa? É isso, não? O caro coroa você apoia ou não apoia? Ame ou deixo. Tá. Né? Meu, ame ou deixo. Aliás, esse não tá um título interessante agora que você está falando. Porque tinha aquele slogan, né? Na verdade, o Médici criou o Ame ou Deixo. Né? Por exemplo, você não usar isso é um gesto de resistência. Era um gesto, esse amontoado de pequenos gestos assim, foi muito significativo. O filme é basicamente isso. São alguns dias na vida de alguns jovens, e não tão jovens também, participantes daquele período. Né? Cada um com a sua vertente política, uns mais extremistas, outros menos, mas todo mundo vivendo a vida, tinha que viver. Né? Eu também acho que, por exemplo, a juventude, ela tem uma tal força que nenhuma ditadura pode contra a juventude, na verdade. Né? No fundo, a juventude vence, né? Então, é isso. São 4, 5 dias na vida de algumas pessoas em 1971, exatamente 71, né? E o que acontece naqueles dias? Todos eles são influenciados e têm interferência na sua vida a ditadura. E, ao mesmo tempo, mostra que a ditadura também não era tudo na vida deles. Isso é interessante, porque para nós,
que para nós, você e tantos outros que olham esse aspecto, parece que tudo as pessoas não amavam, as pessoas não torciam para futebol. Imagine. Algumas pessoas tiveram que fazer isso por opção pessoal, não é isso? É verdade. Mas quando você fala do universo de uma família, né? Claro. Você tem pessoas que se amam, que se gostam, que se respeitam e que têm pontos de vista diferentes. Você retrata isso no... Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Retrata exatamente isso. Essas contradições que havia naquele momento, que tinha que haver mesmo. Que não era, e nem no Exército, aliás, nem o Exército era uno. Sim. Nem o Exército, era aquela... Havia a retórica, né? As Forças Armadas, unidas e coesas, mas não era. No Exército você encontra, como de resto em qualquer corporação, de tudo. Porque saiu, sei lá, Lamarca era do Exército. Era. Não é verdade? O general Euler Mendes Monteiro, que foi candidato a presidente, anticandidato junto com o Ulisses Guimarães, era um general do Exército Brasileiro. Então, tudo era muito mais complexo do que a gente pensa. O que eu acho que esse período ele foi tratado, tinha que ser, porque muitos filmes foram feitos no calor dos acontecimentos. Então, você tem que ser direto, simples. Mas eu acho que com o recuo dos anos agora, a gente tem que começar a olhar para um período extremamente mais complexo do que parece. Muito mais complexo do que parece. E é um filme que não vai... Você não pode dizer, olha, estou falando sobre a ditadura militar. Você está falando de um momento. Exatamente isso. De um período histórico. É isso. O filme, o que ele tenta é um filme sobre qual era a mentalidade do período, a mentalidade vigente de várias pessoas. Um sujeito que era um motorista de táxi, por exemplo. Ele via o Brasil de alguma forma. Um professor, um diretor de teatro, que é um elemento importantíssimo desse filme, viu o Brasil de outra forma. Então você tem tudo isso. E no momento que tinha um choque de valores, né? Por exemplo, o processo de 68 com a tradição da família, esse negócio do amor livre, quer dizer, isso entra no seu enredo, não? Quer dizer, esse choque, porque estava em ebulição. Não tenha dúvida. Gente questionando, por exemplo, o uso da maconha, questionando LSD, o amor livre, e outros olhando para a tradição da família. Exatamente. Então, os militares estavam ligados a essa facção. Esses militares tomaram o poder, evidentemente, né? Porque há outros militares talvez não. Mas esses militares estavam ligados a uma facção extremamente conservadora da sociedade. Esses civis também queriam isso. Eles odiavam pessoas cabeludas. Não. Olha, você sabe o que eu me lembro? Quando eu fazia muita publicidade, a gente ia apresentar filmes na Cidade de Deus, do Bradesco, e não podia, você tinha que evitar que quem fosse apresentar o comercial de propaganda no Bradesco fosse com os cabelos aparadinhos, porque senão eles não deixavam entrar. Simplesmente. Eu estou falando de 1978, 70, não é o tempo do Médici, não, é já bem depois. E, no entanto, tinha isso. Quer dizer, esses costumes foram entrando, ninguém conseguiu deter. Quem conhece a história do Nelson Rodrigues sabe que é essa contradição que ele viveu, né? Como é que é fazer um filme desse com R$4.000? Conta um pouco essa história, porque parece que não é a primeira experiência sua, inclusive, né? Não, não é. Olha, Ítalo, eu tive muitos anos na publicidade. Tá, então, você vem da publicidade. Eu venho da publicidade, muitos anos. Eu posso dizer que esses muitos anos eu fiz muitos amigos na publicidade, né? E tem gente disposta a fazer algum tipo de sacrifício muito pequeno, porque ninguém vai morrer por causa disso. Eu não peço para ninguém não ganhar ou vender o carro para fazer um filme, não é isso. É fazer dentro de um preço viável, dentro do que a gente tem, sem deixar cair a qualidade, porque se você deixar cair a qualidade, aí não tem graça, né? Então, como fazer um filme de um orçamento maior se você não tem esse dinheiro? Contando com a colaboração de amigos de muitos anos. Gente competente que fala, não, vamos lá, vamos fazer. Eu acredito no filme. Então, esse filme, por exemplo, contou com isso, mas extraordinariamente. Gente, por exemplo, que aluga equipamentos, né? Com quem eu trabalho há 35 anos. Não, vamos fazer. A gente entra na sociedade, você paga um pouquinho só e depois a gente vê o resto. Esse espírito no cinema, que eu acho que está se perdendo, mas ainda existe. A gente está ficando cada vez mais profissional, não sei o quê, lá. Então, e a gente está perdendo o lado amador de quem ama, né? Uma coisa mais ampla, né? Mas ainda existe, Então, você acha um diretor de fotografia como o Walter, que fez esse filme, que é excepcional, que trabalha numa... Que assina grandes filmes que já foram. Pois é.
é assim que a gente faz. Não tem outro jeito. Senão você reunindo uma casta de amigos disposta a entrar num projeto, também pelo prazer do projeto. Hugo, quando a gente vai ver no jornal, por exemplo, falar de um filme, quanto gastou, a gente vê que o que se gasta para divulgar esse filme é tanto ou mais do que gastou para produzi-lo. E você, obviamente, gastando R$4.000, não vai ter dinheiro à disposição para divulgar esse filme. Como que você faz, então, para entrar no grande circuito? Olha, ocupando espaços, né? Que a gente tinha falado antes. Militância mesmo. Militância, guerrilha. É isso aí. Você vai onde dá e vai. Os atores fazem a parte deles também. Cada um divulga como pode. Agora, tem uma coisa que nos facilita muito, que é a internet. Tá. Você entra em Facebook, você entra em Twitter, você entra aqui. Então, você estende uma rede de divulgação muito maior do que havia antes, né? Mas não é suficiente, evidente, né? Isso que você falou, dessas cifras tremendas que se gasta em publicidade, é mais no cinema americano, evidentemente. Mas no Brasil também você já escuta falar. Exatamente. O Brasil tem... Agora, duas coisas. Primeiro, que facilidade é essa? De onde que vem esse dinheirão todo? Do cinema? É curioso isso aí, olha, vem do seu dinheiro, dele. É um dinheiro público. É um dinheiro público, lógico, é um dinheiro público, é renúncia fiscal. E a qualidade nem sempre acompanha, né? Houve um fator curioso aí, né? Relaxou um pouco isso, perdeu o critério, como é que é? Porque, vamos lá, se a pessoa chega com um projeto, né? O projeto ele é pessoal, mas quem vai financiar o governo, ele tem que olhar, tem algum critério que vai olhar, por exemplo, se ele vai atingir o interesse da população? Olha, eu posso dizer, como eu sou de uma geração mais antiga, na Embra Filme, que foi execrada e fechada,